Mesmo com avanços, as muitas formas de desigualdade associadas ao gênero ainda persistem. Vocês sabiam que, mundialmente, mais da metade das mulheres executam tarefas, atividades de cuidado, como, por exemplo, cuidar de pessoas doentes, de crianças, de idosos, sem direito a nenhuma remuneração? É verdade. A partir de um gráfico presente nessa questão, você vai descobrir coisas importantes a respeito dessa desigualdade. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo bem, tranquilo e que vocês estejam preparados e preparadas para essa questão da FUVEST que começa nos trazendo um gráfico. E as informações deste gráfico incluem o título, que se chama Tempo Diário Dedicado ao Trabalho de Cuidado, e a descrição desse gráfico, dizendo quanto mulheres e homens gastam diariamente com serviços de cuidado remunerado ou não remunerado. E aí, esse gráfico vai trazer os minutos diários que homens e mulheres ao redor do mundo gastam, em média, executando trabalhos de cuidado, seja com o pagamento de salário, com alguma forma de remuneração, ou então sem nenhum pagamento. E a partir das informações desse gráfico, que mostram informações do mundo como um todo e também por continente, considerando homens e mulheres, a gente tem o enunciado que diz o seguinte: conforme definição da Organização Internacional do Trabalho, OIT, o trabalho de cuidado envolve dois tipos de atividades: as diretas, como alimentar um bebê ou cuidar de um doente, e as indiretas, como cozinhar ou limpar. O gráfico apresenta a desigualdade de gênero no trabalho de cuidado no mundo, expressa pela diferença entre homens e mulheres quanto ao tempo e à remuneração. A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que as regiões com maior e menor desigualdade são, respectivamente, alguma dessas regiões que a gente vai analisar daqui a pouco. Em primeiro lugar, para poder trabalhar com esse tipo de questão, é importante elencar alguns temas, principalmente os temas relacionados à composição da população mundial. Sabemos que os dados mais recentes indicam uma população de mais ou menos 8 bilhões de pessoas. E mesmo com os avanços que a gente tem percebido nas últimas décadas com relação às condições de trabalho, às condições de remuneração, muitos problemas ainda persistem quando a gente pensa nas diferenças de acesso ao trabalho e à remuneração, considerando homens e mulheres. E aí, a gente até já pode pensar que além da população mundial, a estrutura da população, embora na sua distribuição média, homens e mulheres não difiram muito em quantidade, né? A proporção de homens e mulheres no planeta não é muito desequilibrada, mesmo assim, as condições de acesso ao trabalho apresentam muitas assimetrias. E, em algumas regiões do planeta, essas assimetrias elas se expressam ainda mais. Obviamente que quando a gente fala de assuntos ligados à população mundial e à estrutura populacional, pensando na composição por sexo e por idade, nós poderíamos, por exemplo, olhar as pirâmides etárias como um bom exemplo. Mas aqui fica muito mais clara essa estrutura da população quando a gente observa os dados sobre a composição da população economicamente inativa e da população economicamente ativa. Quando a gente fala de população economicamente ativa, a gente está pensando no conjunto de pessoas que, a partir de uma certa idade, e aí isso vai variar de país para país, porque as leis em cada país variam em termos de acesso ao trabalho, por exemplo, que idade a pessoa pode começar a trabalhar segundo a lei, mas a partir de uma certa idade a pessoa começa a fazer parte da população economicamente ativa porque principalmente ela está procurando emprego ou então já está inserida no mercado de trabalho. Então, todas as pessoas que participam do universo do trabalho, da produção, da geração de riqueza ou que estão em busca de participar desse processo, acabam fazendo parte da população economicamente ativa. E nós temos também a população economicamente inativa, das pessoas que já não estão mais nessas condições de terem, por exemplo, acesso ao mercado de trabalho, de participarem ativamente do sistema produtivo, ou porque, por exemplo, não têm idade suficiente para isso, então crianças e adolescentes normalmente podem se enquadrar nesse grupo, ou pessoas em idade avançada. Mas o fato é que PEA e PEI elas vão nos trazer alguns indicadores importantes em relação a esse desequilíbrio ligado ao trabalho, né? Então, para isso ficar um pouquinho mais claro, eu vou até mostrar esse gráfico para vocês novamente, né? E aí,
Observando os dados que o gráfico nos mostra, a situação mundial, o panorama mundial, a gente percebe o seguinte, que entre as mulheres, quando a gente olha os dados mundiais, os dados do mundo, a proporção de pessoas que trabalham remuneradamente ou não remuneradamente, elas pendem, no caso das mulheres, um pouco mais para pessoas que têm trabalho não remunerado. Então tem uma proporção aí de mulheres que executam trabalho remunerado, mas o número de mulheres que no mundo executam atividades não remuneradas, ele é maior, né? Então isso já nos dá uma pista. Além do fato de que entre os homens, essas diferenças se expressam de forma ainda maior. A gente percebe aí que, por exemplo, a maior parte dos homens que executam trabalhos de cuidado, executam trabalhos aí remunerados. São poucas as exceções de homens que executam trabalhos não remunerados. Então, a gente percebe aí que há uma assimetria bem grande, né? A barra cinza aí mais clara, ela está numa proporção muito maior do que aquela ligada ao trabalho não remunerado. Então, a gente já percebe que homens e mulheres possuem diferenças no quesito acesso ao trabalho remunerado, né? E que a gente percebe que a maior parte das mulheres acaba executando trabalhos de cuidado de caráter não remunerado. E aí é importante relembrar o que o texto acabou até nos falando, né? Que há uma desigualdade de gênero, né, nos trabalhos de cuidado, mas fala-se de dois tipos. Atividades consideradas diretas, como cozinhar, cuidar de um bebê, por exemplo, é um cuidado direto, que você realmente está cuidando de alguém. E há atividades indiretas. Cozinhar ou limpar, por exemplo, você não necessariamente está cozinhando ou limpando alguém, mas você está executando um serviço em favor de alguém, de alguma ou de algumas pessoas. Então, existem essas diferenças de cuidado direto ou indireto, mas mesmo assim, a gente percebe que mundialmente já temos essas assimetrias. Além disso, quando a gente vai olhar por continente, as condições vão variando bastante. Se a gente olhar, por exemplo, para a América, no continente americano, no nosso caso aqui, a gente vai ver que o percentual de mulheres que são remuneradas, ele é proporcionalmente maior do que nos outros continentes do planeta. Até mesmo quando a gente compara com a situação da Ásia e do Pacífico, ou então a situação da Europa, né, que é um continente onde realmente as questões de participação mais ativa das mulheres, as questões mais de debate democrático, elas são bastante avançadas. Mas ainda assim, nas Américas, a gente percebe que aqui no continente americano há um avanço, indicando que o percentual de mulheres remuneradas acaba sendo proporcionalmente maior do que de homens, né, do que em outros continentes, tá? E a gente percebe também que o percentual de homens em trabalhos não remunerados, ele acaba sendo um pouco maior do que em outras partes do mundo. Então, existem pessoas, homens na América, que executam trabalhos de caráter não remunerados em uma quantidade um pouco maior. Mas ainda assim, percebemos uma grande assimetria na distribuição de trabalhos remunerados e não remunerados entre homens e mulheres. E no caso dos países árabes, a gente percebe que essas assimetrias são maiores. Então, se na América as condições são de menores assimetrias, de menores diferenças, nos países árabes essas diferenças se pronunciam de maneira bastante importante. Porque, por exemplo, quando olhamos para as mulheres, a maioria delas nos países árabes vão executar trabalho não remunerado, trabalhos de cuidado não remunerado, seja cuidando de um bebê, cuidando de um idoso, de uma pessoa doente, ou então executando tarefas domésticas, né? E a proporção de mulheres que executam trabalhos remunerados de cuidado é muito pequena. E entre os homens acontece o inverso. Se há homens que trabalham em atividades de cuidado, a maioria deles acabam recebendo por isso. E acabam até por conta disso participando de maneira mais ativa da população economicamente ativa do que as mulheres, porque vocês vão olhar que poucas são as pessoas, né? Poucos são os homens que executam atividades não remuneradas proporcionalmente. Então, a gente percebe que num ponto, num extremo, a América tem condições, digamos, melhores, mais avançadas nesse sentido, e os países árabes, numa outra ponta, ainda demonstram, a partir desses dados, que há ainda indícios, né, de como as sociedades de países árabes que ainda apresentam aspectos nos quais há uma certa valorização dos homens, um certo machismo estrutural, inclusive. Então, o papel da mulher, nesse sentido, acaba sendo mostrado de maneira secundária, né? Então, ainda existem assimetrias muito importantes. Claro que isso não acontece apenas nos países árabes. Se a gente for olhar na Ásia, por exemplo, a gente vai perceber essas diferenças, mas enfim. Agora, voltando lá para o enunciado.
Conforme definição da Organização Internacional do Trabalho, né, já falamos dessas diferenças do cuidado direto com o indireto, mas a partir dos dados apresentados, é correto afirmar que as regiões com maior e menor desigualdade são, respectivamente, as regiões que estão marcadas na alternativa D de doença. Num lado, países com maior desigualdade são os países árabes. As condições para mulheres nos países árabes realmente elas são de uma forte desigualdade comparada, não tem comparativo com outras regiões do planeta. E as regiões aí, a região com a menor desigualdade é o conjunto aqui dos países do continente americano das Américas, né? Então, os dados nos mostram proporcionalmente estas informações, tá certo? Bom, então realmente só a alternativa D de doença para essa questão. Percebam que a gente falou um pouquinho a respeito de população economicamente ativa, de população economicamente inativa, né? Lembrando que o trabalho, a condição para que se acesse o trabalho varia de país para país. E aqui também a gente está falando um pouco dessas assimetrias, dessas disparidades no acesso ao mundo do trabalho. E sabemos que existem assimetrias ligadas ao sexo, então homens e mulheres têm diferenças importantes nesse sentido. As mulheres ainda, na maioria dos países, acabam tendo condições bem inferiores às dos homens nesse acesso, a condições mais justas. E isso também se espraia para outras condições, em função de características como a cor da pele, a origem social, enfim. São problemas aí que também são estudados quando falamos de temas ligados à população, aos aspectos migratórios, enfim. Mas por hora é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Até mais!